Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e que Deus abençoe a você poderosamente e também a sua família. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que falam a respeito do fortalecimento da nossa fé. É muito importante a gente entender que fé não é um tipo só. Tem o tipo de fé forte, tem o tipo de fé fraca, tem o tipo de fé grande, tem o tipo de fé pequena. Então, quanto maior a sua fé, mais você recebe de Deus. Quanto menor a sua fé, menos dele você recebe. Porque tudo que nós recebemos, toda provisão milagrosa, milagres, tudo aquilo que Deus prometeu para nós na Bíblia, vem pela fé, recebemos pela fé. Portanto, quanto maior a sua fé, quanto mais forte a sua fé, mais de Deus você vai receber. E agora, como fortalecer essa nossa fé? Já vimos aqui no primeiro vídeo, né? Nós fortalecemos a fé dando valor à palavra de Deus, né? Considerando ela como a palavra de Deus, como a mensagem de Deus para a gente, Deus falando conosco. Apoie a sua fé exclusivamente no que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. No segundo vídeo, nós falamos sobre fortalecer a fé através da oração. A oração é simplesmente indispensável. Ninguém consegue ter uma fé forte sem uma vida forte de oração. Precisamos orar o tempo todo, orar sem cessar. Por quê? A oração é a nossa comunhão com Deus. Quanto mais profunda a nossa comunhão com Ele, maior a nossa confiança nele, ou seja, maior a nossa fé nele e nas promessas dele. E hoje vamos falar de um assunto que frequentemente falamos aqui, mas é bom reforçar e vamos falar mais especificamente, que é a respeito de fortalecer a nossa fé pela confissão da palavra de Deus. Confessar a palavra é também indispensável. Já falamos sobre isso. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos, tá bom? Olha só, existe um segredo, não é bem um segredo porque está revelado na Bíblia, né? Mas é um mistério, não é? Do poder que há nas nossas palavras, ou seja, as palavras que saem dos nossos lábios, não dos nossos pensamentos. Tem pessoas que oram só em pensamento, não abrem a boca para falar nada. Gente, não é assim. Temos que pensar? É óbvio, né? Temos que raciocinar, mas há um mistério envolvido nesse negócio de confessar a palavra que é impressionante, porque funciona. A gente não compreende bem o mecanismo, mas a gente só sabe que funciona, porque a Bíblia está repleta de mensagens assim. Não é? Ou seja, as palavras que saem dos nossos lábios, elas interferem na nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. Ou seja, se falarmos palavras de fé, baseadas na palavra de Deus, a nossa vida será uma vitória. Mas se falarmos palavras negativas, palavras contrárias ao que a Bíblia diz, palavras de medo, de insegurança, de dúvida, a nossa vida será realmente um fracasso. Então nós vamos ver hoje aqui a respeito disso, a confissão da palavra de Deus. Primeiro, a palavra confissão, é bom que você me entenda bem. Às vezes a pessoa, quando ouve isso, né, confissão, ela já pensa em confessar pecados, né? Eu tenho que fazer a minha confissão dos pecados a Deus. Também, isso é uma parte do significado dessa palavra, né? Confessar os pecados a Deus. Não devemos pecar, mas se pecarmos, como diz a Bíblia, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, pecou? Vá imediatamente a Deus, não demore, não espere, confesse seus pecados e os abandone. E Deus, Ele libera você, Ele purifica você. Agora, o outro significado da palavra confissão é você confessar aquilo que você sabe que é verdade, é você confirmar a verdade, não é? Então, confessar é você falar aquilo que você sabe que é verdade. Então, confessar a palavra de Deus, não é? É confessar a verdade, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, quando você confessa, você abre a boca, você pronuncia as palavras que estão na Bíblia,
essas palavras vão afetar a sua vida milagrosamente. Vou ler para você um texto aqui em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 20 e também o 21. Olha só, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios o coração se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que mensagem maravilhosa, gente. Ele começa dizendo assim, que do fruto da boca o coração se farta. Vamos entender isso aqui. Coração é o nosso espírito. Nesse texto aqui, a palavra coração não está se referindo ao nosso órgão que bombeia o sangue, mas sim ao nosso espírito, porque o nosso espírito que é o nosso eu verdadeiro, né? Então a fé, ela vem do nosso espírito. Nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso espírito se enche daquela palavra, né? Então forma-se a fé ali dentro. Agora, para o nosso coração estar cheio dessa fé, dessa palavra, temos que confessar a palavra. Um exemplo, você vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu consigo todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em vez de ficar dizendo que não consegue, que não pode, que não tem condições, que não tem capacidade, não, você vai a todo tempo dizer tudo posso naquele que me fortalece. Você pode até perguntar, né? Pastor, eu devo fazer isso mesmo? Porque eu posso até falar isso, mas eu não estou acreditando que eu consiga fazer todas as coisas. Se eu falar isso, eu não vou estar sendo falso, hipócrita, né, mentiroso, porque eu estou até repetindo, mas eu não acredito no meu coração. Não se preocupe que você não vai estar mentindo e nem sendo falso. Você apenas vai estar concordando com Deus, porque a palavra de Deus diz que você, se estiver em Cristo, você consegue todas as coisas. Mas o teu coração precisa estar cheio dessa palavra, dessa verdade. Então, você só vai conseguir encher o seu coração com essa confiança, com essa fé, à medida que você falar. Porque fala aqui, nesse texto, o nosso coração ele se enche do que falam os nossos lábios. Então, quanto mais você pronunciar essa palavra, quanto mais você proferir essa palavra, quanto mais você confessar essa palavra que está na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, o seu coração vai se enchendo com essa verdade, até chegar a um ponto que você de fato vai confiar, vai acreditar que você consegue tudo mesmo em Cristo que te fortalece. Está entendendo? Existe um texto bíblico que fala da mulher que tinha hemorragia. Por 12 anos ela sofreu com uma hemorragia do inferno, ela estava morrendo. Mas um dia ela foi curada, porque tocou na orla da veste de Jesus, na barra do vestido de Jesus. Mas antes de tocar, enquanto Jesus não passava por perto onde ela estava, diz a Bíblia que ela todo o tempo dizia assim, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela dizia isso. O verbo indica uma ação contínua. Toda hora ela dizia, se eu tocar na veste dele, ficarei curada. Se eu tocar na veste... Gente, ela foi falando isso e o coração dela se encheu dessa confiança, dessa palavra, de uma tal maneira que quando Jesus passou por perto onde ela estava ali, ela foi atrás dele de gatinho, engatinhando porque estava muito fraca e tocou na orla do vestido do Senhor Jesus, na barra do vestido dele. E na mesma hora saiu o poder de Jesus, saiu virtude de Jesus e aquela virtude passou pelo corpo dela e ela foi instantaneamente curada. Aquela hemorragia cessou. Por quê? Porque ela acreditou, ela teve fé, mas essa fé que se fortaleceu por meio dela pronunciar a palavra, dela confessar a palavra. Eu ficarei curada se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus. E o próprio Jesus falou que não foi ele que curou aquela mulher, foi a fé que ela teve que a curou. O próprio Senhor Jesus disse assim, filha, vai-te em paz, a tua fé te curou. Entendeu? O poder veio de Jesus, é claro, mas se não fosse a fé daquela mulher, o poder não sairia de Jesus e a curaria. Assim como tanta gente hoje, muita gente precisa ser curada. Mas nem todo mundo está naquela fé alta. E não vai mudar a fé mesmo enquanto não começar a mudar o que falam os lábios. Entendeu? Então ele fala nesse versículo aqui de Provérbios, olha, do fruto dos lábios o coração se farta. Do fruto quer dizer do produto, daquilo que os seus lábios pronunciam, o seu coração se enche. Então se você vive falando de cura, de vitória, de saúde, é isso que você vai ter.
Mas do contrário, se você vive falando de doença, só vive falando que está doente, você vive falando aquilo que o seu corpo sente. Eu sei que não é agradável sentir dor, é desconfortável. Eu sei que muitas vezes a verdade parece ser aquela que o nosso corpo sente, mas a verdade verdadeira mesmo é aquilo que a Bíblia diz. E você sabe o que a Bíblia diz a respeito de nossa cura? Jesus já levou as nossas doenças no corpo dele sobre a cruz do Calvário. E pelas feridas do corpo dele, nós já fomos curados. Nós somos curados há 2000 anos. Agora, é pela fé forte que nós recebemos a manifestação dessa verdade na nossa vida. Entendeu? Por isso que é necessário você pronunciar as promessas de Deus, a palavra de Deus. Muitas vezes você está com um problema na família, né? A tua família está um inferno, desculpa a expressão, né? Um brigueiro só, uma desavença só tristeza, só decepção, né? Todo mundo brigado com o outro e de repente parece que não tem solução. Mas muitas pessoas que passam por isso abrem a boca só para resmungar. Ah, minha família, eu não aguento mais esse inferno de família, esse inferno de casa, eu quero ir embora daqui, minha família não muda, meu marido não tem jeito, esse homem é um endemoniado, ou essa minha mulher, minha esposa, é uma não sei o que tem, e fica falando, só confessa a derrota. Isso que a pessoa está confessando vai avolumando cada vez mais, porque ela está confessando, e à medida que ela confessa a derrota, ela vai acreditando naquilo ali, de tanto ela falar, ela vai acreditando. Quando na verdade ela deveria falar o que a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu criei no Senhor Jesus, portanto seremos salvos, eu e a minha casa. E quando a palavra de Deus fala salvos, ela quer dizer não somente no sentido espiritual, né, de nascer de novo, de aceitar Jesus e nascer de novo, mas também de ser salvo no sentido de parar com as brigas, parar com aquela vida familiar destruída, ter paz, harmonia, felicidade dentro de casa. Mas tudo começa aqui nos lábios. Então, confesse com a sua boca a palavra de Deus. A sua fé nunca vai aumentar além daquilo que seus lábios falam. A sua fé sempre vai ser uma representação do que os seus lábios falam. E o que os seus lábios falam sempre vai mostrar a tua fé. Então, comece a mudar isso daí. Comece a mudar, porque olha o que diz o versículo de número 21 aqui no livro de Provérbios, capítulo 18. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, quer dizer, a língua é poderosa, ela tem poder, tanto para trazer vida quanto para trazer morte, tanto para trazer bênção quanto para trazer maldição, tanto para trazer vitória quanto para trazer derrota, tanto quanto para desamarrar a sua vida, como para amarrar a sua vida. É você que escolhe como vai utilizar a sua língua, tá bom? Então comece a confessar a palavra. Não confesse nada contrariamente à palavra, tá bom? Tá sentindo dor? Não fala que tá com dor. Não é para mentir também. A dor existe, ela tá aí, mas não é para ficar falando dela. É para falar: o Senhor é a força da minha vida. Salmo 27, versículo 1. Pronto, né? Em vez de ficar falando: não, Deus não me escuta, eu já pedi para Deus, Ele não me ouve. Não, você vai falar o que está no Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Fala dessa maneira, tá? Você é uma pessoa que tem medo? Toda hora você, eu tenho tanto medo disso, eu tenho tanto medo daquilo. Não, você vai dizer: eu não tenho medo nenhum, porque a palavra de Deus diz: não temas porque sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Fale sempre a palavra ou baseado na palavra, para que a sua fé aumente. Fale dia e noite, você vai ver que o seu coração vai se encher daquela fé extraordinária. E a hora que você abrir a boca, a tua boca naturalmente vai falar palavras de fé. Tem pessoas que até querem falar palavra de fé, mas falam forçado, né? Mas às vezes é assim mesmo. Às vezes no princípio tem que forçar mesmo falar, até o seu coração começar a assimilar aquelas palavras de vitória e você vai passar a falar naturalmente, porque essa vai ser a sua fé e aquilo que você falar vai começar a acontecer, tá bom? Vamos então orar, vamos falar com Deus. Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo perto do seu aparelho aí? Vai lá pegar. Ah, você não quer? Você é aquela pessoa que não acredita nisso? Não tem problema, meu filho. Vamos orar mesmo assim, tá bom? E Deus vai nos responder, porque Ele disse: aquele que pede, recebe. Oremos ao Pai. Pai celestial, Pai bendito, Pai bondoso, muito obrigado novamente por mais este momento de oração que o Senhor nos concede. Obrigado por estarmos na presença daquele que é não somente um Deus todo-poderoso, ou Deus milagroso, o Deus criador dos céus e da terra, mas acima de tudo,
Estamos diante daquele que é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado pela tua ajuda, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua proteção, obrigado pela provisão que o Senhor já nos deu. Te peço, Pai, ajuda essa pessoa que ora comigo nesta manhã. Ela aprendeu sobre o poder que há em confessar a palavra do Senhor. Ela aprendeu, Pai, que tem que dominar os lábios. Ela aprendeu que da boca dela sai morte ou sai vida. Como ela não quer a morte, a partir de agora ela vai falar da vida. Então, Pai, ajuda essa pessoa que ora comigo a pronunciar palavras de fé, que teu Espírito Santo a faça lembrar-se sempre dessa palavra que ela ouviu nesta manhã e também a ajude a falar as palavras de vitória. Pai amado, te peço, estende a tua mão, cura essa pessoa que está enferma, tira essa aflição no coração dessa mãe, essa mãe que ora pelo filho, essa mãe, Pai, que está desesperada porque o filho só anda em maus caminhos e só vive dando sustos na mãe e no pai, Pai, porque vive numa vida maligna, uma vida mundana, uma vida com companhias que não servem para ela. Então, Pai, responde a oração dessa mãe, livra esse filho, Pai, dessa situação. Toca no coração dele, que ele venha servir ao Senhor, Pai, e andar nos teus caminhos. Te peço também, meu Pai, livra essa pessoa que está sob o efeito de medicação, porque de tanta depressão que está passando, Pai, ou ansiedade, Pai, até a medicação está fazendo mal para ela. Então eu te peço, liberta essa pessoa, Pai, curando dessa depressão, curando dessa ansiedade, dessa crise de ansiedade. Essa pessoa nem consegue respirar direito. Meu Pai, dá o alívio para ela, em nome do Senhor Jesus. Te peço também, meu Pai, abençoa essa pessoa que ora pelo seu trabalho, pelo seu emprego, essa pessoa que quer mudar de trabalho, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que ora pelo trabalho do marido, da esposa, essa outra pessoa, Pai, que ora pela sua vida financeira. Pai, dá provisão para essas pessoas e na certeza da tua resposta, te damos graças em nome do Senhor Jesus, te pedindo, finalizando esta oração, meu Deus, abençoe esse copo com água e no beber desta água, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz e por tudo isso te damos graças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se não colocou não tem problema. Fique na sua fé, mas pratica essa palavra. A nossa boca é fonte de bênção, é fonte de vitória. Vamos utilizar bem os nossos lábios, tá? O que bem utiliza as palavras da sua boca, come do seu fruto. Quer dizer, você vai experimentar aquilo que a sua boca fala. Falou de vitória, é vitória que você vai ter. Falou de derrota, é derrota que você vai ter. Falou de saúde, é saúde que você vai ter. Falou de doença, é doença que você vai ter. Então vigia a sua boquinha. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e até o próximo vídeo.